nesse vídeo eu quero exibir na tela aqui, de forma dinâmica, as tarefas que eu estou adicionando aqui no Local Storage. Só que antes de continuar, eu queria dar um aviso, né? No vídeo anterior eu falei do nosso grupo de desenvolvimento, né, no WhatsApp. O link vai estar na descrição desse vídeo também. E só para avisar, nesse grupo não é grupo para vender curso, né? Não pode ficar despreocupado, porque eu não vou, nem eu nem ninguém vai vender cursos nesse grupo. Esse grupo é só mesmo para interação entre desenvolvedores, entre pessoas que querem aprender e compartilhar experiência. Entendeu? Então, fica à vontade, o link está na descrição do vídeo. Então, muito bem. Como que a gente faz para exibir as tarefas que a gente salvou no Local Storage aqui na tela? É simples, só que é um pouco demorado. Provavelmente esse vai ser um dos vídeos mais longos dessa série. Como que a gente faz? A primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma função. E vou chamar essa função de load tasks, né? Carregar tarefas. Não vai ter parâmetro. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou chamar... para não correr o risco de pegar uma lista desatualizada, ao invés de usar o array de tasks que eu peguei aqui na linha 3, eu vou copiar esse código aqui e vou colocar aqui, porque dessa forma eu garanto que ele vai estar sempre pegando a lista. Aliás, tira o let aqui, mas não é para tirar, né? Ao invés de let aqui pode ser const, porque eu não vou modificar. Por que eu estou repetindo o código aqui? Para garantir que toda vez que ele recarregar, né, carregar a lista de tarefas, ele vai pegar a lista nova, né? Tipo, não vai carregar a lista sem uma tarefa que foi adicionada posteriormente. Então beleza, peguei meu array de tarefas lá do meu local storage. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse array de tarefas e vou fazer um for each dentro dele. O for each recebe um parâmetro, né, que é uma função. Então a gente pode usar um arrow function aqui, certo? Como que funciona? Eu vou passar como parâmetro da função cada objeto que está presente dentro do nosso array, certo? Ou seja, o for each ele vai percorrer o array, né? Ele vai processar cada objeto que tiver dentro do array, e esse parâmetro aqui que a gente está passando vai representar cada um dos objetos, né? Quando ele estiver sendo processado, né? Cada um na sua vez. Beleza. Então, eu vou remover os parênteses aqui, porque como é só um parâmetro, não preciso dos parênteses. Então, dentro aqui das chaves, eu vou colocar o que eu quero que aconteça em cada um dos itens do nosso array. O que eu quero que aconteça? Para cada item, né, para cada tarefa dentro do nosso array de tarefas, eu quero fazer o seguinte. Eu quero criar uma LI, lembra? Eu preciso de uma LI, certo? Então, vou criar uma LI. Então, o JavaScript tem essa função createElement, e através dessa função createElement eu consigo criar um elemento HTML, né, e atribuir para uma variável. Então você chama createElement e aqui dentro você passa a tag do elemento que você quer criar. Beleza, continuando. O que mais que eu preciso? Eu tenho a minha LI e eu tenho dois spans, né? Então eu vou criar também dois spans. Então vai ter esse span aqui e vai ter o spam Doni. Aqui vai ser igual, vai ser spam aqui e spam aqui também. Beleza, criei meus spans. O que eu preciso? Dentro do primeiro spam, ele vai ter a descrição da tarefa. Como que eu faço isso? Eu vou pegar o meu spam, que é esse spam da linha 27, e vou colocar um texto dentro dele.
Para fazer isso eu uso text content. Vou chamar task.description. Por quê? Porque lembra que esse aqui é meu objeto task, né? Meu objeto tarefas. E se você se recorda, dentro do meu objeto tarefas é onde eu tenho meu description, né? Que é o valor que foi digitado lá no input no momento em que eu adicionei a tarefa, certo? Então eu estou pegando esse valor, né? E colocando dentro daquele span, certo? Aí o que mais? O span done, ele tem uma classe done, né? Que é aquela classe que a gente criou para poder fazer o botão. Como que a gente faz isso? Eu vou pegar aqui o span done e vou setar um atributo que vai ser a nossa classe, né? Então o atributo vai se chamar classe e o valor do atributo vai ser done. Eu poderia adicionar também via class list, né? Mas enfim, eu vou fazer dessa forma aqui a princípio. Feito isso, o que eu preciso? Eu preciso pegar esses dois spans, né, que eu criei na linha 27 e na linha 28 e colocar dentro da LI que eu criei na linha 26. Por quê? Porque os nossos dois spans ficam dentro da tag LI. Então, como é que eu faço isso? Eu vou chamar LI e vou chamar uma função nativa chamada append. E vou passar aqui dentro o span e o span done. Então, eu coloquei os dois spans dentro da LI. O que mais que eu preciso? A LI, ela fica dentro da OL. Então, eu preciso colocar essa LI aqui dentro da OL. Como que eu faço isso? Eu preciso vir aqui na OL e criar um ID chamada... Vou chamar de UL por enquanto. Por quê? Porque eu preciso identificar onde no HTML eu quero inserir os meus LIs, né? Aí eu vou pegar aquele UL aqui, né? Semelhante ao anterior, chamado get element by ID, e aqui dentro eu vou passar o ID UL, que foi o ID que eu coloquei aqui no HTML, né? ID UL. Muito bem. Aí funciona da mesma forma. Eu chamo o L que eu peguei agora e vou fazer um append, e aqui dentro eu vou passar minha LI. Então eu joguei os dois spans dentro da LI e aqui eu estou jogando a LI dentro da OL. Teoricamente é para funcionar. Vamos salvar na tela e não funcionou. Deixa eu atualizar a tela aqui. Não funcionou. Por que que não funcionou? Vamos verificar. Sim. Eu tenho que chamar, né? Eu declarei minha função, mas no momento nenhum eu estou chamando ela. Então eu tenho que chamar essa função aqui. Então eu chamei a função aqui. Beleza, tá aí. Tá trazendo as nossas tarefas. Certo? Aí eu vou tirar essa LI aqui, né? De modelo, né? Vou tirar ela daqui, não preciso mais dela. Vamos ver. Se eu adicionar uma nova task, ó, eu adicionei a nova task, né? Tá aqui a task 3, a de 3, só que ela não apareceu na lista. Para corrigir isso, o que que eu faço? Eu vou vir aqui nessa função, nesse evento aqui, né, que eu criei. Eu vou fazer duas coisas aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é resetar o formulário. Como assim? Eu vou apagar, né? Eu salvei a tarefa aqui, né? Então se eu salvei, eu tenho que limpar o input lá, né? Eu adiciono a tarefa e eu tenho que limpar o input para poder adicionar uma nova tarefa, certo? Então esse form reset é para fazer isso, é para limpar o input depois de ter adicionado uma tarefa. E vou chamar a função load task, ou seja, ele vai adicionar uma tarefa, vai limpar o input e vai recarregar a lista de tarefas, certo? Então vamos testar. Task 4, ó, funcionou, mas só que ele duplicou a lista, né? Por que que ele duplicou?
Ele duplicou porque ele está mantendo, né, a lista anterior. O que a gente precisa fazer nesse caso? A gente vai pegar, aliás, vou fazer isso aqui antes, ó. Eu vou pegar o L e vou atribuir um texto vazio para meu L. Por quê? Porque isso vai limpar a lista na hora que ele estiver recarregando, né? Então primeiro ele vai limpar a lista, depois ele vai renderizar as tarefas. Então, atualizando, se eu adicionar aqui task 5, opa, não funciona ainda. O que eu fiz errado? Será que é in HTML? Vamos lá, task 6, opa, funcionou. Então, ao invés de text content, in HTML. Eu vou até testar aqui se eu consigo. Não, vai ser isso mesmo. Então beleza. Tá renderizando as minhas tasks aqui, certo? Mas o que acontece se não tiver nenhuma tarefa, né? Se tiver vazio aqui a minha lista, eu posso fazer o seguinte, ó. Óbvio, isso não é obrigatório, né? Mas eu posso fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar uma condição aqui, aliás, essa condição tem que ficar aqui, porque eu preciso do meu array. E eu vou dizer, eu vou fazer o seguinte: se meu array de tarefas tiver um length igual a zero, a meu L vai receber um T. Agora sim, agora é um texto chamada nenhuma tarefa adicionada. Então, se não tiver nenhuma tarefa, ele vai exibir esse texto. Agora, se tiver, né, a tarefa, aí ele renderiza as tarefas. Eu vou recortar isso daqui e vou jogar para dentro das chaves aqui. Beleza. Vamos ver isso aqui. Esse espaço aqui. Muito bem. Então, quando não tiver nenhuma tarefa, ele exibe esse texto. Se eu vier aqui e adicionar uma tarefa, aí o texto some e aparece a tarefa. Task 1, Task 2. Beleza. Então a parte de exibir tarefas está completa. A gente continua daqui então no próximo vídeo. Até lá.